Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Estamos iniciando mais um momento de Evangelho no Lar, aqui direto da página da Sociedade Espírita Harmonia e Luz, aqui do Instagram. Eu sou o Leonardo, espero que tenham tido uma excelente semana. Estamos iniciando mais uma semana, graças a Deus, né? O primeiro. Deixa eu confirmar. O primeiro momento de Evangelho no Lar de fevereiro de 2025, né? Boa noite, Lu, seja bem-vinda. Boa noite, Bolos da Quênia, Avani OX, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Já são 20 horas, vamos ver, 20 horas em ponto. Então, para iniciarmos, vamos lá com uma mensagem do livro Vida Feliz, do Divaldo Pereira Franco, com o espírito de Marco Prisco, que diz assim: você pensa, você age. Pense no bem e o supremo bem lhe responderá com saúde integral. Esta é a mensagem de abertura da noite de hoje. Então vamos lá agora, juntos, reunidos, fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual da Casa Harmonia e Luz, ao nosso anjo da guarda, que sempre está ao nosso lado, agradecendo a oportunidade abençoada desta noite. A Ti, Pai, a Ti, Mestre Jesus, aos bons espíritos, agradecemos essa oportunidade por estarmos aqui reunidos, sempre com o foco principal, que é o aprendizado, que é o estudo, que é a reflexão dos ensinamentos do nosso querido e amado Mestre Jesus. Que ao sairmos daqui, possamos sair um pouco mais fortalecidos, mais tranquilos, com a certeza que tudo concorre para o bem. Muito obrigado e que assim seja. Boa noite, Elê, seja bem-vinda. Então vamos lá. Continuamos então com o nosso livro querido A Voz do Monte, de Richard Simonet, e o tema escolhido desta noite para nossa reflexão é o capítulo 7, O Nascimento Divino. Então começamos com o texto que vem lá de Mateus, do capítulo 5, versículo 9 do Novo Testamento, que diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso é o nosso mestre querido que diz, né? Então, começamos a leitura da reflexão sobre essa passagem do Novo Testamento, lá de Mateus. Filhos de Deus, todos o somos, visto que criados por Ele. Todavia, há tantas imperfeições, tanta maldade no ser humano, que se poderia até colocar em dúvida a nossa origem divina. E não é verdade? Todos nós somos filhos de Deus. Temos a nossa origem divina, como ele diz no final, né? Mas nós temos visto tantas imperfeições, temos visto tanta maldade, tantos erros que nós, seres humanos, estamos cometendo e viemos cometendo de uma encarnação a outra, que muitas vezes nós podemos nos colocar em dúvida e olharmos a sociedade ao nosso redor e colocarmos em dúvida essa origem divina que todos nós possuímos, não é verdade? E nós temos vários exemplos. Nós podemos lembrar do cara do bigodinho lá da Alemanha, podemos pegar situações, pegar pessoas que nós vemos nos noticiários policiais que fazem as maiores atrocidades e que realmente às vezes nós achamos que aquela criatura não pode ser filho de Deus, porque faz isso, faz aquilo para com o semelhante. Hoje em dia temos em voga temos o cuidado, a preservação da saúde dos animais, dos pets, e nós vemos pessoas sendo tão cruéis com esses nossos irmãozinhos. Boa noite, Paty, seja bem-vinda. Que nós nos pegamos duvidando muitas vezes dessa origem divina desses nossos irmãos. Gente assim e todos aqueles que se comprazem no mal poderiam, com muita mais propriedade, situar-se como filhos das sombras. Sabemos, todavia, que somente Deus tem o poder de criar espíritos, seres pensantes, dotados de inteligência e livre arbítrio. Um importante ponto.
Só o Criador, só Deus, o Pai de infinito amor, pode criar espíritos com livre-arbítrio, dotados de inteligência e o dom de pensar. A maldade não faz parte da nossa natureza divina. Trata-se de doença contraída por nós mesmos quando cultivamos a rebeldia e o desatino. O indivíduo mau, por isso, é alguém que pede o concurso do tempo e a terapia da dor, a fim de recompor-se no caminho da evolução. Vejam que interessante, ó. A maldade não faz parte da nossa natureza divina. Porque nós, bem sabemos, boa noite Priscila, boa noite Davi, que está chegando, todos nós sabemos que quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, quando eles vão explicar a origem dos espíritos, os espíritos superiores dizem que os espíritos são criados simples e ignorantes. Em nenhum momento eles dizem espíritos maus. Não, eles desconhecem o mal. São simples e ignorantes. E neste caso, o mal que o espírito possui dentro dele é em decorrência, é essa doença que ele cultiva através da rebeldia contra as leis de Deus, contra a lei divina. Esse desatino. É então que, a partir desse momento, o espírito que é simples e ignorante acaba não contraindo, mas desenvolvendo este mal dentro de si por essa rebeldia contra as leis soberanas do nosso Pai amoroso. O indivíduo mau, por isso, é alguém que pede o concurso do tempo e a terapia da dor. Vejam, pede o concurso do tempo, porque muitas vezes o espírito não consegue só em uma ou duas encarnações conseguir modificar aquela rebeldia, aquela teimosia, aquele desatino. Ele precisa de muitos e muitos e muitas outras vidas, muito mais tempo para conseguir reparar todo o mal que ele cultivou dentro de si. Aí nós vimos como a doutrina da reencarnação, o conhecimento da reencarnação, nos ajuda a entender melhor isso. Nos mostra como Deus é um ser, nem um ser ele é, né? Deus é um Pai tão amoroso que nos dá a oportunidade de estarmos a todo tempo indo e voltando para o corpo físico para que nós consigamos quebrar essas mazelas, quebrar esse mal que nós nutrimos muitas vezes pela revolta contra a sua lei soberana. Que ele diz, né? E ele lembra que a terapia da dor é usada como fim para recompor-se no caminho da evolução. Então, se nós não queremos ser visitados pela dor, se nós não queremos consultar com a terapia da dor, né? Que nós vamos consultar, fazer terapia, se nós não queremos ser atendidos pela dor, pela doutora dor, nós precisamos procurar a nos modificarmos o mais breve possível. Nos recompormos, como ele diz aqui, no caminho da evolução. Se abrirmos um ovo choco, vejam esse exemplo, sentiremos náuseas ante o mau cheiro exalado por aquela pasta viscosa, disforme. Entretanto, o que nos parece decomposição é apenas transformação. O que se nos afigura repugnante é apenas o berço de uma nova vida que desabrochará em breve, repetindo a beleza e a poesia sempre sublimes do pintainho que rompe a casca do ovo. E aqui ele nos traz um exemplo, né, do ovo. E nós podemos colocar dos irmãos que fazem todas aquelas atrocidades, que apesar de naquele momento nós termos uma certa repugnância com aquele irmão, termos uma desconfiança para com aquele irmão, né? Sentirmos náusea, como ele fala aqui, como ele se refere ao ovo. Entretanto, esses irmãos estão apenas começando a dar os primeiros passos na evolução. E nós sabemos hoje, com o advento da reencarnação, que muitos irmãos desses, que infelizmente ainda se comprazem com a dor,
estão reencarnando no nosso planeta, estão reencarnando conosco, na nossa família, somos nós muitas vezes esses ovos chocos, esses irmãos que estão rebeldes, em desatino contra a lei de Deus. E nós não podemos repugná-los, porque eles estão naquela faixa evolutória e nós precisamos ajudá-los, porque sem o concurso do nosso auxílio, eles não vão conseguir sozinhos, muitas vezes. Então, nós precisamos entender que se eles estão aqui, estão causando esses problemas, é porque eles estão tendo essa oportunidade do Pai Criador de reencarnar novamente e encontrar um meio de progredir, mesmo que eles ainda acabem optando por seguir o caminho de desvio e contra a lei de Deus. Mas, como nós somos cristãos, como somos espíritas e seguimos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, apesar disso, nós precisamos ajudá-los sempre que nos for possível, orientá-los no melhor proceder para uma existência mais feliz e ajudá-los para ter uma existência, além de mais feliz, sempre seguindo o caminho de bem, transformá-los então em pessoas de bem. Da mesma forma, o ser humano, se analisado em suas tendências, se dissecado em suas fragilidades, parecerá pouco atraente e até repulsivo quando comprometido no mal. É que, de certa forma, também estamos em processo de gestação no ventre da natureza. Mas potencialmente somos bons, pois fomos criados para o bem. Tanto que somos realmente felizes apenas quando praticamos o bem. E aqui ele lembra que todos nós estamos em gestação no ventre da natureza. Estamos todos nós evoluindo a cada nova encarnação, a cada novo passo, a cada dia que acordamos, que abrimos os olhos depois de uma noite de sono, estamos tendo uma nova oportunidade para evoluirmos, para a nossa gestação, para germinarmos o espírito de luz que tem dentro de cada um de nós, o germe divino que tem em cada um de nós. E será o bem que acabará por prevalecer em nossa personalidade, ainda que se faça necessário o concurso dos milênios. Então, rompida a casca da animalidade, surgirá o anjo, o Filho verdadeiro de Deus. Que interessante, ó. Ele fala, ainda se faça necessário o concurso dos milênios. Então, se for necessário, passarão milênios e milênios e nós conseguiremos alcançar o seio do Pai Criador, os braços do Mestre Jesus. Mesmo que venhamos pelejando, boa noite João, seja bem-vindo, pelejando cada vez mais, mas nós vamos chegar até um momento em que a nossa evolução nos aproximará completamente do nosso Pai Criador. Mas, lembremos, pode ser num outro mundo, pode ser no planeta Terra, pode ser no mais evoluído, mas chegará esse momento em que o nosso espírito estará em comunhão com o Pai Criador. Aproxima-se dessa gloriosa realização, os que, segundo Jesus, são pacificadores. Pacificar é trazer paz. Então, nós precisamos ser os pacificadores segundo Jesus. Pacificar é trazer paz. E aonde nós vamos levar paz? Vamos levar paz na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, às pessoas ao nosso redor, até mesmo para os nossos desafetos. Nós precisamos levar a paz que só Jesus, e como ele diz aqui no outro parágrafo, a paz que só o bem, a felicidade que só nós angariamos quando praticamos o bem, quando levamos a paz para para o próximo, para as pessoas ao nosso redor. Todos temos no círculo de nas nossas relações pessoas admiráveis que procuramos nos momentos mais difíceis, em busca do fortalecimento e orientação.
Ao seu lado, a vida nos parece menos complicada, os problemas menos difíceis, as dificuldades menos constrangedoras. Essas criaturas não são necessariamente cultas, portadoras de diplomas. Não raro são até muito simples e de pouca instrução. Mas há algo que nos distingue. Mas há algo que as distingue. São filhos verdadeiros de Deus que realizam a paz em seus corações e estão trabalhando para edificá-la no mundo. Vejam que interessante, ó. Todos temos no círculo das nossas relações pessoas admiráveis que procuramos nos momentos mais difíceis da nossa existência. E se nós pararmos para analisar rapidinho, logo vem aquela pessoa na nossa mente que é só tu olhar para ela e tu sente aquela paz no teu coração. É só tu lembrar do sorriso daquela pessoa, do carinho que ela transmite com o próprio olhar e tu já fica mais tranquilo. Boa noite, Suzy, seja bem-vinda. Ao seu lado, a vida nos parece menos complicada. E é essa criatura que nós precisamos nos tornar. Essas criaturas maravilhosas não são necessariamente cultas e portadoras de diplomas. Não raro são até muito simples e de pouca instrução. Quando eu leio isso, eu não posso deixar de me lembrar da minha avó. Quem não teve um avô, uma avó, que era aquela pessoa mais humilde, não tinha muito conhecimento, mas tinha uma sabedoria e uma paz enorme dentro do espírito, do coração. E que era só de estar próximo daquela pessoa, ouvir ela falando e aquela paz surgia dentro da gente. E é isso que nós precisamos procurar com a nossa vida, com o aprendizado dos ensinamentos do Mestre Jesus. A termos essa paz, a termos essa sabedoria da vida bem aproveitada, para que nós possamos então transmitir esta paz para os outros. Mas há algo que as distingue. São os filhos verdadeiros de Deus que realizaram a paz em seus corações e estão trabalhando por edificá-la no mundo. E ele encerra que essa paz está dentro dos corações deles. E nós também precisamos ter essa paz dentro do nosso coração. E quando tivermos essa paz dentro do nosso coração, igual a eles, aos nossos avós, aos nossos tios ou outras pessoas, às quais nós temos um carinho especial, nós estaremos então edificando a paz no mundo e edificando um mundo melhor. Certo, meus irmãos? Este era o tema da noite de hoje. Então, quem quiser procurar depois, lá no livro A Voz do Monte, de Richard Simonet, capítulo 7, O Nascimento Divino. Então agora, para nós encerrarmos, vamos, para quem não pegou ainda o seu copinho com água para fluidificação, esse é o momento. Pega lá, corre lá na cozinha, pega o copinho com água, bota perto do seu telefone, do notebook, do tablet, onde você estiver me assistindo agora, que a equipe espiritual do Harmonia e Luz vai enviar nesse momento os fluidos de energia positiva, de paz, de harmonia e de luz que todos nós sempre estamos precisando, certo? Então agora vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai Criador. Senhor, fazei com que eu compreenda a Tua vontade e que a Tua vontade é soberana e Teus desígnios transbordam amor e sabedoria. Senhor, permita que eu possa me desvencilhar dos pesares que sufocam o meu espírito, através do trabalho redentor da fraternidade. Senhor, lançai o seu olhar amoroso sobre mim, ajudando-me a desvencilhar-me da cegueira dos meus próprios erros e desvios. Senhor, abençoai o meu impulso humilde de te servir, sempre que em meu coração existir o sincero sentimento de mudança. Senhor, envolvei-me nos teus santos projetos de amor, da forma que a tua luz possa refletir em mim em cada ato de compaixão. Senhor, ajudai com que eu domine meus anseios de prazer e de poder,
para que eu possa conquistar a real felicidade que tanto anseio. Senhor, ajudai a verdadeira compreensão dos teus labores, dando-me forças quando for permitido e socorrendo-me quando preso ao corpo físico. Senhor, facilita-me a bênção da vossa paz, para que eu possa distribuí-la aonde quer que eu me encontre, e todos, a reconheçam, compreendendo que tentamos ser servidores dedicados. Senhor, e porque a vida física nos restituiu nova oportunidade de granjear para a nossa autoiluminação, fortalecei-nos com sabedoria e compreensão nesta viagem de crescimento em meio às sombras da matéria, com a luz da bússola do vosso afável coração. E que assim seja. É isso aí, meus irmãos. Um beijão no coração de todos vocês. Boa noite, Maria, que chegou agora. Uma excelente semana. Nos vemos no próximo domingo, se Deus quiser. E fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau.